Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório. E aí, TPD, será que a tecnologia vai acabar com a sua profissão? Esse vai ser o nosso bate-papo hoje, eu juntamente com o Eric. Então vamos entrando para a gente começar a falar sobre esse assunto, hein? Quero que vocês participem. Bom, a gente vai falar hoje sobre o digital, né? Muita gente escuta muito isso, né? Ah, o digital está chegando, aí vai acabar com a profissão, e agora? Ah, os técnicos não precisa mais de técnico, né? E aí eu queria trazer isso, o que que você acha? Você, dentro do laboratório, assim, no dia a dia, o que que você acha? Você acha que realmente essa tecnologia ela vai chegar para sair fora, para tirar fora a prótese, né, o técnico, o TPD. O que, que você pensa sobre isso? Vamos lá. Hoje eu trabalho num laboratório que é praticamente digital. Por quê? Cerca de 90% dos trabalhos que entram lá são todos digitais. Até a gente estava brincando, tem um amigo que está por aqui passeando, ele falou assim, mas cadê os motoboy do laboratório? Eu falei, não tem motoboy, porque não chega trabalho mais pela porta. A maioria dos trabalhos hoje vem por e-mail, então é um negócio muito diferente. Então, a nossa entrega aqui é mais de saída do que de chegada, né? O setor de logística, porque vem tudo muito pelo digital, né? Muito por e-mail só, justamente isso. E todo o processo é desenhado digital, é fresado e finalizado por mãos humanas, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que lembrar, que todo o processo digital ainda é finalizado por mãos humanas, salvo algumas exceções que depois eu vou falar. Mas o que a gente tem que estar ligado nessa história do digital? Que o digital está aí, não tem como fugir, vai estar cada dia mais presente na nossa profissão e a gente tem que estar atualizado com isso. Não adianta falar, mas eu sou um laboratório raiz, eu sou daquele cara que eu não consigo me adaptar ao digital, comigo vai ser assim, porque as pessoas, até os clientes mais novos hoje, eles já estão entrando com um pensamento mais digitalizado. Esses dias eu vi um laboratório aqui nos Estados Unidos, onde o dono do laboratório ficou um pouco para trás nessa história do digital, né? Porque ele se intitulou ainda um laboratório analógico. E os clientes começaram a assumir, porque hoje em dia é mais fácil um cliente escanear um paciente aqui nos Estados Unidos do que fazer um molde físico. E aí ele está perdendo o mercado e os técnicos do laboratório dele estão saindo do laboratório por não terem mais trabalho, né? Então, Mas essa é uma das coisas. Ah, você acha que os laboratórios assim em si, eles estão preparados para isso? Eu acho que até você, como dentista, também pode até dar essa outra contrapartida, né? Os é, consultórios, eles estão preparados? É só comprar uma impressora e eu já estou no digital? Eu acho que pois tem é. muito essa cabeça ainda, né? Não, peraí, É. eu vou comprar uma impressora pronta, eu já estou no digital. Colocar um scanner, eu já estou no digital. O que, que você acredita que, além disso, porque eu vou falar da minha parte, Sim. mas eu quero que você fale assim, de você aí, como técnico, o que, que você acha que precisa se Tá. preparar? Primeiro vamos pensar no Brasil vamos lá, 16, 17 anos atrás, que foi quando eu comecei a ver o digital entrando dentro da prótese, né? E eu já era dentista nessa época. O que aconteceu? Muita gente deu um primeiro passo muito grande, porque as tecnologias ainda não estavam tão avançadas, os equipamentos eram muito caros e muitos laboratórios deram o primeiro passo de comprar já uma fresadora e um scanner, por exemplo, de fazer o serviço de escaneamento nos consultórios, né? Só que esqueceram de combinar com os dentistas, que naquela época os laboratórios estavam muito mais avançados digitalmente do que os consultórios. Então você não tinha o dentista preparado para poder fazer o escaneamento e te enviar todos os trabalhos digitalmente. Então o laboratório teve que desprender um funcionário a mais para poder fazer esse escaneamento dentro do consultório. E aí também o dentista não se sentia confortável para pagar a mais também por esse serviço, sendo que ele tinha em outros lugares, ou até mesmo antes naquele laboratório,
um serviço analógico com um valor acessível que ele não queria pagar a mais para ter um serviço digital só por falar que era digital. Porque no fim o resultado é praticamente o mesmo, sendo digital analógico, a coroa pronta tem a mesma função, né? Mas assim, o que aconteceu? Os laboratórios começaram a se preparar para o digital, porém de uma maneira, eu digo, um pouco atropelada, né, às vezes. Faltando a gestão, né? Porque aí, Faltando a aí gestão. que entra a questão da gestão, porque às vezes a pessoa, não, tá todo mundo entrando no digital, então eu também vou entrar. Só que ela esquece de olhar essa outra parte. Que você está mandando beijo para quem aí, hein? Está mandando aqui, ó, grande mestre aqui, tem que Aham. agradecer. Aí acaba esquecendo dessa outra parte que se você começa a investir, igual você está falando, que eles começaram a comprar, e a gente vê isso ainda hoje, né? Que Sim. começam a comprar, que quer, não, porque facilita, a gente pode pagar parcelado, e aí vai, compra uma impressora, compra um CAD-CAM, né, tal. E, só que aí não olha para aquele outro lado, que se tem a demanda, se realmente eu tenho um fluxo de caixa, se eu tenho um dinheiro para desprender, para fazer esse investimento, porque o que eu gosto de falar, que a gente vai fazer assim, tá? Esse paralelo, assim, eu vou falar da Sim. parte de gestão e você vai falando aí na parte Da parte produtiva. técnica. Aham. Isso. O que eu gosto de falar é o seguinte, que todo investimento que não tem uma gestão bem feita por trás, ele acaba sendo um peso para o laboratório, não é um investimento. Aham. Fica na falsa ideia de que está sendo feito um investimento, mas na verdade está fazendo um gasto, porque aí fica pesado para o laboratório e às vezes acaba quebrando um laboratório por um investimento feito na hora errada e de forma errada. Por É. isso que é tão importante ter sempre esse conjunto mesmo da parte técnica, de saber a demanda, saber tudo, mas saber todo o seu controle financeiro de trás para realmente esse investimento casar lá na frente, né? O Rogério está aí, ó, ele começou um processo de digitalização do laboratório dele há pouco tempo. Já já eu vou te fazer umas perguntas, Rogério, mas em contrapartida ao que você disse com relação a se preparar com isso, eu digo que também os laboratórios não estavam preparados tecnicamente para entrar no digital. Porque Ah, muita sim. gente saiu comprando um monte de equipamento, mas não tinha o operador para isso, porque não foi treinado. E aí se gastou Exato. muito tempo com erros e processos e tudo mais, até que começou a se ter um resultado. E quem foi que começou a entrar nesse mercado da digitalização dos laboratórios? Muitos casos que eu vi, isso eu vi mesmo, de verdade, não são técnicos. Sabe aquele sobrinho que é bom no computador, que está lá e o cara fala assim, vamos lá trabalhar com o tio que tem um negócio de computador novo lá que você vai gostar. Então a gente viu a entrada de muita gente despreparada no campo da prótese digital, que isso também deu uma atrapalhada no mercado, porque não é simples assim de ter um software e começar a desenhar dente, né? Na minha cabeça e de outros professores, a gente já conversou isso, a gente tem a ideia de que o cara que sabe desenhar bem é aquele que pelo menos sabe montar uma dentadura. Porque ele tem que ter a noção de alinhamento, de curva, de comprimento de dente, de inclinação de coroa, de tudo isso, né? De oclusão, antes de começar a desenhar. Então, no Brasil, isso eu estou falando do Brasil, não só do Brasil, porque aqui também eu vejo isso, que uma galera que entrou para o lado digital da prótese, que não tem experiência de laboratório. Então criou-se um gap muito grande entre a parte produtiva e a parte do desenho e do atendimento ao cliente. Porque às vezes o cliente também ligava para o laboratório para querer falar alguma coisa com o técnico, e aí o rapaz que está no digital não era apto a responder as perguntas técnicas, e o técnico que estava lá também não sabia responder sobre a parte digital. Então, eu vi isso, não é que é uma ilusão. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Teve essa, esse degrau muito grande no atendimento do cliente com relação ao digital, né? É A porque curva de a aprendizado curva, né? não foi respeitada, exatamente isso. Exatamente. E aí, agora a gente vem no viés de novo da gestão Sim, de pessoas, né? Porque você tem. Olha como que é muito complexo
O Rogério falou isso e é verdade, é um processo. E não é simples. É que quando já está tudo funcionando, você fala, nossa, é muito simples o negócio, É, né? É só realmente comprar os equipamentos e o negócio vai funcionar, com certeza vai ser tudo redondinho, mas não é. Além de tudo, né, de toda essa demanda, né, de cliente até, para eles se adaptarem a isso até, também tem a parte do laboratório nessa questão da curva de aprendizado, porque aí você precisa realmente ter as pecinhas por trás. E aí que é acho que o mais desafiador, né? De você colocar uma pessoa que a gente está falando de lá, de quando começou, que ninguém sabia. Só que agora, hoje, a gente já tem várias pessoas que sabem e várias pessoas que passam conhecimento também. Então, hoje a sim. gente já está com a informação muito acessível, né? Os, Aham, os pioneiros lá atrás não tinham essa informação acessível e teve que ali pedalar um pouquinho mais. Só exato. que agora a gente já tem essa informação acessível. Só que mesmo com informação acessível, ainda a gente vê que o negócio ainda dá aquela enroscada, né? Nem Uhum. sempre também a pessoa está disposta a aprender, né? Acha que às vezes o que já sabe e acaba não dando um próximo passo, né? Isso acaba, o que que faz? Toda a engrenagem, né? Porque é uma engrenagem do processo, Sim. cada um tem uma engrenagem e acaba ali travando essa engrenagem funcionar, né? E muita gente tem a ideia também de que precisa entrar no digital urgente. Na verdade, você precisa mensurar o quanto aquilo vai te render, se você está pronto já para receber ou não também o digital dentro do seu laboratório, em que patamar você está para agregar alguma coisa a mais dentro do seu laboratório, né? E você tem que saber que tem que ter gente treinada, né? E uma coisa é essa. Ó, o Renatão aí, a Dani, beijo para vocês. Uma coisa que tem que estar bem clara, você tem que estar preparado. O que que é o preparado? É estudar. Estudar de verdade, né? Procurar conhecer o equipamento, saber como funciona, fazer o treinamento antes de começar a utilizar. Porque ninguém compra um carro e sai andando direto da concessionária sem tirar uma carteira de motorista, né? Então tem um processo de aprendizado antes de poder usar o equipamento. E no digital é a mesma coisa. E a gente vê que tem muita gente botando os pés pelas mãos. O cara primeiro compra o equipamento, depois vai ver o que vai fazer. E aí começa a ficar desesperado. Eu vejo isso aí nos grupos de WhatsApp. Tem gente que comprou fresadora, por exemplo, e não tem a demanda dentro do laboratório. E esses dias mesmo tinha um rapaz oferecendo a terceirização de coroas de zircônia, ponte e outras coisas mais, com um preço absurdo de barato, porque tinha que colocar o equipamento para rodar dentro do laboratório, porque não tinha demanda. Então, parece uma loucura a gente dizer assim, mas você tem que mensurar exatamente a sua produção para ver se cabe. É como se você estivesse contratando mais dois funcionários ali e pagando caro, porque só uma parcela de uma máquina dessa é um valor muito caro, né? E além do mais, você vai ter que ter uma pessoa 100% exclusiva para manejar aquela máquina. Então, é um investimento que precisa ser muito bem pensado, né? O Rogério está aí, né? O Rogério acabou de fazer aquisição de duas máquinas, né? Não agora, mas uma. E ele teve toda uma preparação, ele teve todo um acompanhamento, até que chegou o momento em que ele tinha a demanda para poder botar a máquina dentro do laboratório. A vontade era grande, eu sei, eu conheço o Rogério faz tempo, a vontade era grande, mas ele não tinha nem a demanda e nem a técnica aprimorada para poder mexer com a máquina, de fazer ela funcionar. E hoje ele colocou e graças a Deus está indo tudo certo no laboratório dele, está tudo indo muito bem. Então é isso que as pessoas acho que tem que ter na cabeça muito clara antes de dar o passo, que não é só comprar a máquina e botar para rodar, né? É, que tem até essa questão, né? Se a pessoa ela não sabe nem é, não sabe mensurar isso, não sabe fazer um preço, ela acaba colocando a máquina, realmente tendo um gasto aí, um investimento, e ela não sabe cobrar por isso, né? Então a gente sabe que com a tecnologia funcionando redondinho, se o processo estiver funcionando redondinho, ele vai ser
muito mais eficiente, porque ele vai te trazer uma agilidade maior, ele vai te trazer talvez uma precisão maior, né? O pior é que quando a gente até comenta aqui, né? Às vezes a pessoa tem a máquina, tem o digital, aí sai do desenho lá e acaba tendo que mexer tudo na mão, quer dizer, é um retrabalho, né? Então é um Exatamente. desperdício de tempo, um desperdício de pessoa, de máquina, e a pessoa vai lá, faz o enceramento na máquina, imprime e depois vai colocar na Ajustar na mão a mão, né? cera. Isso é umas coisas assim que, até para mim, que não sou técnica, né, mas eu sei que é incabível, né? É. Então é justamente por isso, porque não espera, né? Não tem esse processo redondo. Depois, gente, que está lá na frente, que está tudo certo, realmente ele vai servir para vir, É. que vir com tudo, vai te agilizar e muito a sua produção, de É. fato. Ó, o Éder aqui falou uma coisa, uma dúvida, que ele atende um curso que está entrando no digital. Acredito que o pessoal está comprando scanner, né? E que pela parceria espera não parar com os trabalhos com ele, mas também vejo que é algo que não dá para voltar atrás, é uma realidade. Ô Éder, na verdade, você tem que chegar lá e conversar e saber onde você se encaixa nesse digital, o que que eles esperam de você também. Porque eu não sei de que tipo de trabalho você está atendendo, mas talvez você tenha que fazer um investimento também nessa parceria, já que é uma demanda que conta para você, talvez está na hora de você dar esse passo. É questão Já de que sentar e você conversar. já está ali, né? Já é teu Já está cliente, linkado então no negócio, né? deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você Pois não. acha para começar no digital, assim? Quando a pessoa fala, eu quero começar no digital, o que que você acredita ser esse começo do Tá. digital? Por Vamos, onde? vamos supor de uma pessoa que não está acostumada com o digital, que não sabe as possibilidades e tudo Vamos mais. fazer vários quadrinhos, então, Tá. de Então tá. suposições. O cara não sabe nada. Ah, eu quero começar no digital. Vá conhecer o que é o digital. Porque o digital você tem um leque enorme do que é o digital. Você tem o scanner, que você pode utilizar até nos seus trabalhos do dia a dia também, escaneando modelos, não só scanner de boca. Você tem os programas de desenho, que você tem vários aí, como Exocad, InLab e outros mais, né? Da T-Shape. E você tem as máquinas que produzem, tanto as impressoras quanto as fresadoras. Né? Eu falo que assim, um laboratório de porte pequeno, médio, que quer começar a digitalizar, por exemplo, um laboratório que faz muito de silicato prensado. Um primeiro passo para isso seria um software de desenho, um scanner, lógico que tem que ter um scanner, né? Ou receber as peças escaneadas, e uma impressora para que você ganhe tempo naquela história de ficar inserando as coisas com a mão. Então você pode ganhar um tempo imprimindo, por exemplo, 90 coroas em 1 hora e meia, 2 horas que seja. É melhor do que você inserar tudo na mão. Só que você vai ter que ter um tempo para parar e desenhar isso daí. Ou você vai ter que treinar alguém para fazer isso também. E esse desenho também, de repente, pode ser terceirizado. Exatamente, também pode ser terceirizado. Tudo cabe dentro do que você tenha pleno entendimento do que pode ser realizado. Então, esse desenho também pode ser terceirizado, que tem muitas pessoas desenhando aí, porque agora tem uma enxurrada de cadista aí se oferecendo no Instagram, e um deles pode caber no seu orçamento e que você possa fazer uma parceria boa também. Já te adianta muito, né? E até você formar um cadista legal, um cara que desenha, né? Você vê, cadista, essa profissão não existia até pouco tempo atrás, né? A gente era técnico de prótese, não era cadista. E agora tem até os CAD designers, ou Smile designers, uns nomes lindos, né? Então isso é uma coisa nova do mercado. A gente tem que começar a se acostumar com isso daí. Então, esse seria o primeiro passo. Segundo passo, o que seria o ideal? Então, a pessoa já tem uma demanda legal, já conseguiu uma clientela bacana, a terceirização que ele está fazendo já está rendendo ali alguma coisa legal, só que às vezes, por ter um desenhista fora, a demora
no contato e ali de resolver alguma coisa, fica ruim. Então, está na hora de investir num software de desenho interno com uma pessoa dentro do seu laboratório para desenhar. Então, esse é o segundo passo. E aí você vai conseguir agilizar até um pouco mais o seu trabalho e talvez uma parceria um pouco melhor dentro do seu orçamento, tá? Aí tudo bem, começou a dar super certo, está muito bem, a demanda está muito alta, só que você está perdendo tempo ainda imprimindo e prensando as peças, porque tem o tempo de forno, você tem o tempo de acabamento, de cortar o anel, abrir anel e tudo mais, e aí você tem uma gordurinha lá sobrando no seu orçamento e uma margem de lucro legal que caiba uma fresadora. E aí é um outro passo que você vai dar no seu laboratório para que você consiga fresar, porque a gente sabe que o bloco de fresagem é bem mais caro do que uma pastilha de prensagem, né? Então você pode botar uma fresadora dentro do seu laboratório e agilizar o seu processo. E aí, dependendo do tipo de fresadora, você pode abrir um leque um pouquinho maior e fresar zircônias, que hoje é uma realidade dentro do mercado já também. Então você pode fresar tanto de silicato quanto zircônias, oferecendo algo melhor para o seu cliente. Só que nesse tempo que eu estou falando aí, já se passaram aí talvez anos, né? E nisso você vai ter que, nesse meio tempo, se aprimorar, fazer cursos, melhorar o seu perfil de acabamento e finalização das próteses, porque são materiais completamente novos e diferentes que têm uma técnica de finalização diferente da metalocerâmica que está todo mundo acostumado aí. Então isso vai um tempo para você aprender. Só que tudo que você põe no papel e planeja certinho, devagarzinho você vai conquistando. Não dá para mergulhar de cabeça numa piscina sem saber se tem água lá dentro ou não, né? Esse que é o grande problema. É, exatamente. O que que eu vejo é isso, né? O pessoal, ele acaba se endividando, né, para poder entrar assim, porque eu preciso entrar, né, nessa necessidade, como eu preciso, e sem olhar esse outro lado, sem olhar essa questão que realmente vai ter um tempo, não vai ser do dia para a noite. Tem a questão de treinar a equipe para poder realmente suprir essa necessidade também, até treinar, trabalhar juntamente com o cliente ali, com o dentista, né, que eles também não estão, de repente não estão aptos, né, não estão acostumados É, a exato. fazer isso. E aí tudo vai tempo, né? E tempo é dinheiro, a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Exato. E às vezes a pessoa ela não tem esse dinheiro ainda para poder desprender com isso, né? Então, Aí já, eu sempre isso. falo, gente, Aham, vai devagar, né? Vai na onde que aham, o teu pé alcança. Mas sabe qual que é o problema, amor, que eu vejo? Eu sempre falo para meus alunos, né? Vai até onde o pé alcança. Só que, às vezes, o dono do laboratório ele não sabe aonde o pé dele alcança. Porque exato. ele está ali à deriva, né? Ele não é Uhum. tão desorganizado o negócio financeiro ou ali a parte da produção. E não é só colocar um negócio digital, até vamos colocar na tecnologia, já que a gente falou de Sim. tecnologia, a gente está falando aqui, né, dessa parte mais da produção. Mas às vezes pessoas perguntam para mim, tem um sistema para eu trabalhar, né? Que é uma tecnologia também que veio a nosso Sim. favor. O sistema, você abre, tem tudo desde que você alimente o sistema. Então, o sistema por si só, ele não vai fazer nada. Às vezes a É. pessoa tem um sistema no laboratório e não usa nada, usa só Aham. entrada e saída. Às vezes ele não usa nem entrada e saída, às vezes o sistema está lá, sei lá para quê. Às vezes não tem sistema, às vezes tem planilha, por exemplo, meus alunos têm planilhas, às vezes a planilha está lá e também não usa. Então, só o sistema por si, se não for alimentado, se não for usado, ele não vai fazer diferença. Então, essa organização, ela tem que ter, ela é a raiz de tudo, né? É. Organizar, entender, peraí, eu posso comprar, eu não posso, porque é muito mais fácil você não entrar do que você ter que sair de uma dívida, né? Esse eu sempre fui muito cautelosa, né, nas empresas, assim, para que eu não entrasse em dívidas, né? Porque eu É. sei como foi difícil quando eu tive que sair de uma lá atrás, Sair quando de uma.
É, então é sempre nessa cautela, e para isso você precisa realmente conhecer seus números, organizar teu laboratório, porque assim a tecnologia ela vai te ajudar a crescer. É isso Aham. assim que eu acho que é o principal de pensar, né, na mentalidade de colocar o digital, é pensar, peraí, o digital ele pode me ajudar a crescer. É isso que você tem que pensar no crescimento. Mas se ele não for feito com uma estrutura bem feita, ele vai te ajudar a afundar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ó, o Rogério falou aí, ó, dando a opinião dele, ó, ele acha que foi muito importante para ele, foi um divisor de águas. Só que ele começou como nós dissemos, dando cada passo de acordo com a situação e realidade. Então não dá para você sair acelerando também, né? Eu, eu costumo dizer que se você se você não se preparar para o que você quer alcançar, não adianta nada, porque se você simplesmente vai lá e faz uma aquisição sem ter ideia do quanto que você vai poder produzir com aquela máquina, ou o que você tem de demanda, né? Isso é ruim. Uma coisa que eu vi hoje, né? Eu estava ouvindo uma palestra antes de começar esse podcast, que uma palestra do Flávio Augusto. Aí um rapaz perguntou para ele sobre exatamente isso, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, tal, o que que ele poderia utilizar dentro do negócio dele para alavancar o negócio, né? E o cara tinha uma farmácia de manipulação. E aí, na hora, eu fiz um link com o laboratório de próteses. Que aí o Flávio falou assim: cara, você quer botar tecnologia dentro do seu negócio, mas eu vejo que o seu negócio é muito artesanal. Então, você tem que ver se isso vai mesmo te gerar algo a mais. O que que os clientes estão esperando de você? Aquela coisa muito mecânica, né? Como se fosse uma empresa de comprimido, que é uma farmácia sem ser uma de manipulação, ou o cliente quer algo especial feito por você? Porque se você tiver que personalizar cada trabalho, mesmo que sendo no digital, talvez não é isso que seu cliente está esperando também. Se você também é um laboratório mais enxuto, uma coisa mais compacta, vale a pena você terceirizar, como a Dani falou aí, utilizar a máquina de alguém que já comprou. Que eu fiz isso, eu montei meu laboratório lá no Brasil em 2021, é isso? Final de É, 2021, mesmo. né? E nós ficamos até 2023 lá, eu trabalhando lá, e eu não tinha fresadora, eu só tinha uma impressora. Então, tudo que eu precisava de fresagem, eu utilizava o laboratório de terceiros, porque para minha demanda, que era muito manual, né, era muito específica, não cabia naquele momento uma fresadora. E tudo bem, É, não que tem nada. a proposta lembrando que são propostas diferentes, né? A gente tinha um outro Uhum, laboratório que era mais no sistema da produção, aí sim tinha o sim, CAD-CAM, ainda foi um dos pioneiros, né, na época, por isso que o Eric sim. fala da propriedade que ele viu, com o Aham. que foi para implementar esse setor digital sem ter muita informação, porque realmente eu não passei por isso, porque quando eu fui já estava o negócio já estava implementado. Mas agora esse outro laboratório ele era uma proposta mais artesanal mesmo, era um estilo Uhum. mais ateliê. Então realmente os clientes eles esperavam que fosse uma coisa mais personalizada. Embora a gente fala de dente, a gente sabe que o dente é personalizado, né? Que cada um tem um dente. É, cada dente é único, vamos dizer É assim. único. Mas a gente sabe que tem Tem processos também de produção processos, também, né, de produção que dá para fazer. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Tem um laboratório aqui nos Estados Unidos, um grande laboratório, que eles produzem as próprias máquinas fresadoras, eles produzem os próprios blocos de silicato e eles produziram uma inteligência artificial, uma máquina que faz a própria maquiagem nas coroas. Então, olha que interessante. Hoje você tem um funcionário que só alimenta as máquinas, você não tem um técnico mais. Então, o técnico pega o pendrive, bota na fresadora, a fresadora fresa aquilo, ele tira da fresadora, coloca no forno de sinterização, depois de sinterizar, ele põe num outro forninho, tipo uma impressora já de tinta, só que ela joga a tinta, que é a maquiagem no dente, e ele tira dali e bota no forno para queimar. Então não é um técnico mais, é como se fosse
Um como posso robozinho. dizer? Um funcionário de porta de forno, mais ou menos isso. E isso já é uma realidade aqui nos Estados Unidos. É um laboratório que produz muito trabalho. É muito grande. Tanto que eles mesmos produzem as próprias fresadoras, né? Você pode até comprar uma fresadora deles. Então isso já é uma realidade. Agora, o que que a gente tem que fazer? É estar preparado para tudo isso. Porque não adianta nada a gente não se preparar, né? A gente fala muito de conhecimento, 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 conhecimento. A gente bate nessa tecla tão grande do conhecimento e todo dia a gente se depara com pessoas despreparadas, infelizmente. Porque ser empreendedor é ter coragem, né? De criar sua própria empresa, ir lá, batalhar e tudo mais. Só que ser empresário, empreendedor e ser, como eu posso dizer assim, responsável com a sua empresa é quando você busca o conhecimento para que aquilo não se perca e também não fique parado no tempo. Que você possa se atualizar, sua empresa se atualize e que você possa crescer. Porque empresas têm três saídas, a gente sempre escuta falar, né? Que ela ou é vendida, ou é herdada, ou fecha. Então não tem outra saída. Então ou alguém vai comprar de você, ou o seu filho, o seu sobrinho, alguém da família vai herdar, ou quando você morrer vai fechar. Então se você tem que ter bem claro isso daí na sua cabeça. Então o empreendedor tem que ter a visão, né? Quando a gente fala assim, como é que você quer estar daqui 5 anos? Que é uma pergunta de coach, né? Minha master coach, né? É isso que a gente sempre pergunta assim, né? Pro empreendedor ou para a pessoa que quer uma ajuda assim. E muita gente não tem claro nem do amanhã, nem da semana que vem da sua vida. E parece uma balela, mas você tem que ter sim esse tipo de pensamento. E quando você pensa em onde você quer estar daqui 5 anos, com certeza todo esse aprendizado que você ainda não tem, você já tem que ter planejado que daqui 5 anos você vai ter ele. Se você está parado no tempo, vai ser uma coisa muito, cada dia mais difícil você entrar nesse mundo digital, né? Porque se eu perguntar para um de vocês aí, você sabe qual que é a velocidade ideal de um spindle de fresadora trabalhar? E aí? Quem sabe o que é spindle aí? O que eu estou falando? Qual que é a velocidade? Qual que é o torque do spindle? Quanto de pressão ele pode aguentar? Quanto tempo esse spindle pode trabalhar? Quantas horas até que ele tenha que ser trocado? Então, esse tipo de informação que eu estou falando aqui é uma coisa muito simples, mas tem muita gente que está ouvindo isso e talvez não faça nem ideia do que é. Então, a informação tem que estar entrando na sua cabeça todo dia, todo dia, todo Não dia. só entrar, né? Tem que ser E praticada, também né? tem que Porque ser praticado, exato. conhecimento tem muito conhecimento hoje, mas já talvez por ter muito conhecimento, Uhum. né? Muito conhecimento disponível, as pessoas acabam não aplicando, né? É. Então, Então hoje, acaba. hoje em Mas dia, você sabe que você falou até da parte de funcionamento da máquina em si, né? Mas se a sim, gente for olhar, às vezes as pessoas não sabem nem, na verdade, a capacidade produtiva da máquina. Para exato. começar, não sabe a capacidade produtiva do Do próprio laboratório em laboratório. si. Né? Se eu Uhum. perguntar, talvez as pessoas não tenham isso na ponta da língua. Então, não sabe quanto trabalho pode aceitar até no dia a dia ali para fazer tal. Mas só que a própria máquina, muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes em consultorias, que a máquina era subutilizada. Aham. Que então, assim, estava ali, já estava achando que estava bom demais, mas ela poderia estar trabalhando com uma eficiência um pouco melhor, uma produtividade melhor, e na verdade ela era subutilizada. Então, Uhum. toda essa informação por trás, ela precisa estar tem que estar na ponta da língua, né? Do dono do laboratório Uhum. ali, do que gere, né? Do que faz a gestão de tudo. Mas Uma coisa aí, de produção é muito interessante, que eu lembro que uma vez, um conhecido nosso amigo Elias Leão, ele dava consultoria na parte de metal, nos laboratórios, até de gerenciamento, alguma coisa assim, né? E aí ele sempre falou aí uma coisa e muita gente brigava, falou assim, o protético que fala que faz mais de 10 elementos por dia tá mentindo. Aí todo mundo ficava bravo com ele e tal. E ele ia nos laboratórios, quando ele pegava a média de produção do cara, porque você pega
tudo que o cara produziu no mês e divide pelos dias do mês, né? E aí chegava numa média de 6, 7 elementos por mês, por dia, no máximo, né? E as pessoas ficavam loucas. Mas mentira, isso não pode ser verdade. Eu falei, cara, uma coisa é você fazer 15 elementos num dia, no outro dia você fazer 3, 4. E na sua cabeça você pode fazer 15 todo dia. Tudo bem, você pode fazer, mas você não está fazendo. É. Então, pega essa produção sua aí e bota no papel para ver quantos elementos mesmo você produz. Às vezes você vai se surpreender. E você imagina que tem uma capacidade e você não tem essa capacidade que você imagina. Então, tudo isso tem que ser mensurado. E isso vai no básico, né? Que é o que você ensina no seu curso, né? Que é como é que você fala, para como é que serve o Waze, né? Não, aí você já está confundindo já o Não, negócio. não, porque se Você está você não falando, sabe nem onde não, você está, tá, mas você está falando da não é? produção, é. Mas Sim, não, mas é a eu mesma entendi o que você coisa, falou. é. É. Então me fala, o que que você pensa, o que você acredita daqui 5 anos para um laboratório de prótese? O que você vê Tá. o futuro do laboratório de prótese? O que eu vejo no futuro do laboratório de prótese? Hoje em dia, o que eu mais vejo nos congressos, principalmente aqui nos Estados Unidos, 2 anos já que eu estou participando dos congressos aqui, eu vejo um crescimento muito alto, muito grande na parte de impressão, mais do que fresadoras. Então eu acredito que daqui uns 5 anos a gente vai ter alguma coisa aí já disponível com impressão de silicato, diferente das fresadoras que a gente utiliza hoje em dia. Zircônia também, porque hoje em dia a gente tem já vários tipos de zircônias no mercado. É, há dois anos atrás a gente viu uma impressora que já imprimia de silicato e imprimia matriz óssea para reconstrução de enxerto na boca. Microporosidades assim que só dava para ver no microscópio. E é um negócio fenomenal, fantástico. Assim. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento à parte de desenho, porque todo tipo de prótese hoje, digital ou não, vai passar por um software de desenho. Então a gente tem que entender muito disso daí, de desenho, saber desenhar, ou pelo menos saber cobrar o que você quer que o seu desenhador desenhe. E estar atento aos equipamentos do mercado. Ah, então vai sumir a fresadora em 5 anos? Não, não vai. Eu falo que só vai ter um avanço a mais na parte de impressão. Mas as tecnologias estão ficando cada vez melhor, cada vez mais precisa. E os materiais novos que a gente tem visto, uma coisa de material, que aqui nos Estados Unidos já é realidade, no Brasil ainda está engatinhando, está indo, mas ainda tem uma resistência por parte dos dentistas, né? Que é a zircônia. A zircônia que hoje em dia praticamente não se estratifica mais em cima de zircônia. A gente tem aqui as zircônias multicamadas que já saem praticamente prontas. Você tem que fazer apenas um processo de glaze, uma pequena maquiagem, algumas correções. Em pequenos casos você faz uma microestratificação. Eu tenho um caso que eu fiz aqui essa semana, que eu fiz um cutback na vestibular da zircônia de 0,3. Então eu trabalhei só com esmalte e maquiagem. Então, o trabalho está ficando mais simples, mais rápido e com uma beleza muito, 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 muito legal. E isso é fenomenal. A agilidade de se trabalhar com as zircônias desse tipo é fantástica. Além do mais, os trabalhos têm mostrado, né, os resultados científicos têm mostrado que o comportamento da zircônia dentro da boca é muito superior a qualquer outro tipo de material. Então a zircônia sim é o material do futuro. Então quem não está apto a finalizar peças de zircônia, zircônia vai ser o negócio do futuro mesmo. Tem um professor, vocês querem informação, então vocês vão buscar aqui. Ó. Tem um professor que ele tem uma página no Instagram, ele hoje é um dos maiores estudiosos da parte de zircônia. Ele é aqui dos Estados Unidos, ele chama professor Marcus Blatz. Marcus com K-U, Marcus Blatz com Z no final. Vocês podem procurar no Instagram dele, ele tem um monte de trabalho sobre zircônia. Inclusive essa semana ele postou 2 trabalhos, um referente à adesão de facetas em zircônia e a outra sobre a abrasão de oclusão na zircônia. Então chegou-se à conclusão, para vocês terem uma ideia, quantos de vocês já não ouviram um dentista falando, mas a zircônia é muito dura?
para ocluir no dente natural. Pois é, vocês sabiam que a zircônia polida, ela desgasta o dente antagonista 3 vezes menos do que uma metalocerâmica e 2 vezes menos do que o dente natural. Então, ela desgasta o antagonista menos do que o próprio dente do paciente. Então, ele é um material duro? É, mas é um material que em oclusão não vai te prejudicar. A ideia que se tinha é que o paciente ia ficar mordendo alguma coisa, mastigando, e a zircônia ia ficar pegando no antagonista, e isso aí ia estragar o antagonista, o dente natural, ia quebrar, fraturar. Mas aí eu levo vocês a uma reflexão também, que eu sempre digo no meu curso. Quantas vezes por dia você encosta um dente no outro na articulação? Você, meu amor, fala aí. Quantas vezes por dia você encosta Eu um não dente no posso, outro? porque eu já Você sei a já sabe a resposta, resposta, eu né? não posso falar. Quantas vezes por Deixa dia? eles responderem, É. porque como eu Então, já quanto assisti muitos tempo? Vai, responde aí. cursos, Quanto tempo por dia a gente encosta os nossos dentes? Vamos ver se vocês sabem disso. A zircônia é polida, isso mesmo, Rob. Se tiver com glaze, ela desgasta um pouquinho mais. Mas a zircônia polida desgasta muito, muito menos o antagonista. Aí quanto tempo vocês acham que a gente fica, que a gente encosta um dente no outro, né? Que a gente não mastiga assim, né, ó. Ninguém quer responder? é que Quanto dá um tempo mastiga? delayzinho, né? Ah, mas tem Tem um que delay esperar muito um grande. pouquinho. Então, gente, ó, para vocês terem uma ideia, antes de vocês responderem, eu já vou dar a resposta. Eu o Olha dia lá. todo. Então você come o dia inteiro, né, Robson? E Não, mesmo não, porque assim, não, porque quando você mastiga não não, toca. não vai tocar. Olha lá, média de 20 20. minutos durante as refeições, pouquíssimas vezes eu acho. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: quando vocês estão comendo alguma coisa, 3.000 por dia, olha lá. Então vamos lá, você está mastigando lá o arroz com feijão que a sua esposa, a sua mãe ou você mesmo fez lá. E aí você está mastigando só o arroz e feijão, sem a carne. E de repente você encontra um grãozinho de areia no meio daquela comida. Você já aconteceu isso com vocês? Acho que com todo mundo, né? Areia Um não, né? grãozinho, um Um grãozinho mínimo, grãozinho de aquela alguma pedrinha coisa. minúscula, né? É. E por que que você não destruiu o seu dente com aquela pedrinha? Porque a gente tem um negócio chamado propriocepção, que é a percepção de algo no alimento ou em alguma coisa que a gente está comendo pelos ligamentos do nosso periodonto. Então os nossos dentes não encostam durante a mastigação. A gente vai até um limite que ele quase encosta e você abre a boca de volta. A gente só percebe alguma coisa por conta disso, porque a hora que o dente está quase fechando, encostando, ele sente alguma coisa e você para de mastigar. Esse que é o reflexo da propriocepção. Então, durante a mastigação, a gente não encosta os dentes. A gente encosta os dentes 2 vezes, em 2 situações. Quando a gente vai engolir alguma coisa, engole a saliva aí. Então, a gente encosta os dentes. E outra situação, quando o paciente tem um bruxismo ou apertamento dental. É só nessa hora. Ah, mas durante o dia eu fico com os dentes encostados, porque você é um bruxômano. Você tem bruxismo, você tem apertamento dental. Porque uma pessoa normal fica com aquela coisa que vocês aprenderam lá na prótese total, que é aquele espacinho que fica entre as duas arcadas, que chama espaço funcional livre. Por que espaço funcional livre? Porque quando a nossa mandíbula está funcionando, ela em repouso, ela fica espaçada do antagonista. E esse espaço funcional livre, para quem lembra lá, na aula de prótese total, tem em média 2 milímetros de altura. Então só encosta os dentes quem tem bruxismo e na hora de engolir alguma coisa. Olha que surpresa, né? Tá vendo? Então a zircônia ela é fantástica para resolver muita coisa na parte odontológica, porque a gente não fica batendo os dentes o dia todo. Então aquele medo de fratura, você viu como foi longe o conhecimento? Só porque a gente falou sobre a força da zircônia. Então o conhecimento é isso aí, são pequenas coisas que a gente vai juntando no nosso cérebro e que a gente vai aprendendo a utilizar no dia a dia. Então, voltando lá, para mim o material do futuro na odontologia é a zircônia monolítica, que é a coroa total em zircônia. Tá. E para mim o laboratório excelente do futuro é aquele que olha para o laboratório como uma empresa.
Exatamente, exatamente. Porque Por aí isso que ele nós vai temos aqui conseguir Protéticos fazer Empreendedores. tudo. Isso, exatamente. Aí ele vai conseguir fazer essa organização, vai conseguir crescer, vai conseguir se sobressair, né? Não fica estacionado. Porque no final das contas, esses dias eu até estava te mostrando, mas é que eu não guardo muitas informações, não sei se você lembra, que já tem um estudo já de um medicamento para fazer os dentes que foram perdidos, crescer novos dentes. Eu nem É, sei se. isso aí foi lançado em 2018, se eu não me engano, por uns cientistas japoneses. Eles já criaram, já isolaram o germe dental e fizeram nascer dente em ratos de laboratório. A única coisa que eles não têm ainda exatamente é selecionar o germe certo para a região certa. Porque eles Ah, podem botar um germe para nascer aqui na região central e nasce um molar. Porque são entendi. células tronco, são células indefinidas. Então, eles precisam entender o gatilho que faz aquele germe virar um central e lá atrás o germe virar um molar. É aí que tá, É, mas já por- existe a porque aí possibilidade. se a gente vê, igual você está falando, né, que já tem esse laboratório que faz praticamente as coisas sozinhos, aí já tem que o próprio maquinário, né, já vai fazendo tudo certinho. É igual aqui também. Eu não sei se no Brasil, acho que ainda não tem, mas aqui tem umas maquininhas que fica no Walmart, no Walgreens, sei lá, nos mercados. Você vai lá, você coloca a unha sai pronta ali, né? Você É. faz a unha ali rapidão também. E não é nenhuma pessoa. Você só enfia o dedo lá, escolhe a cor do esmalte e pronto, acabou. Aqui não tem a profissão de chaveiro, de fazer cópia de chave. O chaveiro aqui só serve para mexer na fechadura ou trocar a fechadura e outras coisas, mas para fazer cópia de chave, não tem mais chaveiro. Então, mas Você vai no aí mercado, enfia a chave lá e a máquina te dá uma chave nova. Aí que eu queria chegar mesmo. Então, assim, tem toda essa tecnologia e começaram a ter cada vez mais funcionalidades, mais tecnologia para aprimorar mais. Mas sempre tem a pessoa, igual, se precisar de um chaveiro para dentro de casa, você precisa. É, igual a gente estava falando sobre Ah, e aí você acha que o chaveiro custa mais barato ou custa mais caro hoje? custa mais caro, claro, porque o Exatamente. tempo vai ser mais caro. Então, a E se você pessoa. quiser um dente estratificado ao invés de um dentinho feito por uma máquina, você vai pagar mais caro ou mais barato? Exatamente, a pessoa É aí ela que vai tá. procurar. Então tem mercado para tudo. Tem um mercado para esse tipo de produção que igual no meu ramo lá também da confecção, é carregação. Tem, mas tem o mercado para os jalecos personalizados, que a pessoa quer do jeito que ela quer? Tem. Então tudo vai ter. Eu acredito que deixar de existir porque a tecnologia está vindo, acho mais difícil. Só que Uhum. realmente vai ter, a pessoa vai ter que acompanhar, a pessoa ela vai ter que saber, ela vai ter que aproveitar tudo isso como bagagem, porque imagina você que é protético antigo, os protéticos antigos aí, os mais velhos, se não acompanha isso, porque a gente é assim, a gente é mais velho, a gente é mais analógico do que digital, por exemplo, até na questão Certeza. no celular e tudo mais. Só que a gente foi acompanhando as coisas, né? Então é lógico que se a gente pegar as meninas aqui, nossas filhas vêm, elas rapidão, elas detroçam o negócio aqui, né? Só que a gente vai acompanhando o que a gente precisa usar no dia a dia, a gente sabe. Então eu Sim. acredito nisso, que os que vão acompanhar e conseguem fazer com que isso seja mais coisa favorável, não tem que se preocupar. Eu acho que não. Não, Que eu acho que o digital em si não vai substituir o ser humano. Na verdade, você vai utilizar o digital, a inteligência artificial que seja, para melhorar as suas competências. Então você tem que usar isso como uma ferramenta e não como um inimigo da sua profissão. Então é lógico, vai ter gente que vai perder emprego com a tecnologia? Vai. Aquele cara que, o ascensorista, né? Acho que tem muita gente nem nunca viu um ascensorista, né? Que antigamente dentro do elevador Ah, do ficava um cara. elevador, né? Minha tia. Ficava, então, sua tia foi ascensorista. Ela É ficava verdade. lá, perguntava que andar, e apertava o andar, ela que abria a porta, ela que fechava a porta do elevador. E com pouco tempo isso daí já ficou para trás. E hoje em dia vai ser assim.
Hoje a gente já tem as IAs que fazem os desenhos generativos de odontologia. Então, para desenhar uma coroa, você já tem uma IA lá que desenha uma coroa. Você só digita lá, quero um segundo pré-molar superior. Ela vai lá no espaço, mede e desenha. Fica 100%? Ainda não. Mas já dá uma boa adiantada para uma pessoa que quer produzir o negócio um pouco mais rápido. Que aí, em cima daquele desenho, ele dá uma melhorada e pau. Entendeu? É. Então, Outra isso é coisa, importante. outra coisa também é que se a pessoa ela não se prepara, o cliente ele tem essa cabeça aberta, ele quer entrar porque ele sabe que para ele vai facilitar alguma coisa, aí ele Ele pode vai procurar sim outra, né? procurar outro, né? Então a gente Ah, tem que ser. Por isso que precisa mesmo ter um planejamento, sabe? aham. Precisa ter uma visão de negócio para onde você quer levar teu laboratório, para entender o que você quer fazer com ele. Porque a gente está falando aqui de 5 anos, mas tem gente aí mais nova que tem uns. A gente nem sabe, né? O dia da manhã, mas vamos dizer assim: tem uns que vão durar muito mais de 5 anos, que estão começando agora e já está começando bombando já com outra coisa. Aham. Eu e o Eric, a gente sempre brinca assim: nossa, esses aí vão muito mais longe, porque a gente vê assim, a gente se vê, às vezes, eu tenho alunos assim, que eu me vejo neles, mas assim, eu falo, putz, nessa idade eu não tinha essa cabeça, eu tenho essa cabeça agora, e são pessoas que têm 20 anos a menos que eu, 15 anos, Ah, 10 isso, anos a isso é menos. gostoso, né? Então, isso você Eu pensa, gosto de estar putz, ele perto vai disso. sobressair, porque já está em outra pegada, já está em outra vibe. Ah, Então, esse pessoal aí já está ganhando, né? Já saindo na frente. Então, eu ah, acredito que só não pode estacionar, né? Tem que fazer, sim, um planejamento, tem que fazer, sim, ali entender a sua visão de negócio, entender que seu laboratório é uma empresa de fato, fazer o negócio funcionar como uma empresa independente se trabalha sozinho, se tem 10, se tem 20 colaboradores junto, mas entender que tem a curva de aprendizado, que tem que formar a equipe, tem que treinar a equipe, tem que trazer conhecimento para dentro do seu laboratório, tem que contratar as pessoas certas para dentro do teu laboratório, para que sim. seu laboratório cresça. Porque às vezes também a gente fica naquela assim, vou contratar esse aqui que não sabe nada, porque eu vou pagar menos. Só que tudo bem não saber nada, mas você tem ali um período que você sabe se a pessoa ela vai ou não vai. Se não vai, deixa ela, promove já ela para o mercado de trabalho aí, para ela não perder o tempo dela e não perder o teu tempo. Não se É, iluda com isso. Isso daí é é. muito importante também, né? Eu ouvi uma coisa hoje que também serve, que um empresário falou assim, você quer ter um bom funcionário do seu lado? Paga bem, é melhor dividir o lucro com esse cara e você ser muito bem servido do que ter um funcionário meia boca que ganha pouco. Porque você sempre vai ter um trabalho meia boca. Então, quer ter um negócio bom? Paga bem. Essa é uma das questões também. Mas você sabe o que é o problema? Que às vezes, assim, é, paga bem e exige bem. Porque você vai estar no direito de exigir. Uhum. E só que para você exigir, você tem que saber essa comunicação, que é mais uma vez a questão da gestão de pessoas. Por quê? Sim. Tem muito dono de laboratório que, eu não sei como pedir, eu não sei como É. delegar, eu não vou mandar ele fazer, porque se ele fizer vai fazer mal feito, eu vou ter que fazer de Aí novo. eu tenho que mexer. Então eu prefiro eu mesma fazer. Eu vou lá e faço. Ou, não, deixa lá. Então a pessoa finge que paga, o outro finge que ganha e tá tudo certo, E né? aí E tem aí uma vai outra categoria levando. ainda. Tem uma outra categoria Qual? que hoje eu vi o Walter Longo falando, para os mais antigos vai lembrar. Lembra do Aprendiz, do Roberto Justo? Walter Longo Uhum. era aquele cara que ficava do lado dele. Esse Walter Longo, ele tem quase 70 anos, se já não tem os 70 anos, e ele é o maior especialista em inteligência artificial, de reconhecimento de inteligência artificial no Brasil. E aí ele falou, hoje em dia a gente tem uma geração de jovens que querem mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. É exatamente isso. Então tem muita gente inteligente, muita gente, parece o Chaves, fala, zaz, que eu vou fazer, mas a hora que senta para fazer, não tem aquele impulso, aquele ímpeto, né? Então você que está aí, que tem vontade, que quer fazer a mudança na sua vida,
o mundo está aí de braços abertos esperando. É só fazer, é só chegar. Ó, tem uns comentários aqui, ó. O Ateliê Ribeiro falou que em Goiânia, duas colegas são donas de um laboratório, Ferreira Amaro, acho que é, e a visão delas era empresarial. Então elas simplesmente transformaram o laboratório em uma empresa de verdade e se tornou uma potência em Goiânia. Aí, HS próteses, aqui é possível e viável montar um laboratório só para confeccionar zircônia e deslicar nos Estados Unidos? Ah, aqui nos Estados Unidos? Vamos pensar no Brasil, é viável em qualquer lugar. É viável em qualquer lugar montar um laboratório para confeccionar zircônia e de silicato. Não só aqui, como aí no Brasil também. O mercado é muito grande. Uma outra coisa que a gente não falou é que a formação de novos profissionais também está empacada no mercado. Você não tem formação de novos profissionais. E o mercado está sempre aumentando, 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 aumentando. A quantidade de novos clientes que vão aparecendo, porque a gente nascendo todo dia, é muito maior do que a capacidade que os laboratórios têm de produzir. Então, vai ter espaço para todo mundo em qualquer lugar. É só fazer um trabalho bem legal. Aí o Caio falou para eu falar de protocolo. Mas fala de protocolo aí, o que? Aqui nos Estados Unidos ou para eu falar aqui na live, né? Mas não vai lá agora não, de Agora protocolo. não. Vai ficar para outro dia, porque é uma história muito longa. Já vou adiantar para vocês. Protocolo de resina aqui, nada, não tem mais. Não funciona. Aí a história é tecnologia. A tecnologia avançou de tal maneira que ninguém mais faz o protocolo de resina. Já se parte para o de zircônia, mas é outra história. Mas eu conto o fluxo aqui. Galera, vocês têm mais alguma pergunta aí? Joga aí agora que a gente já está para o encerramento aqui. Já faz 1 hora já que a gente começou, né? É mesmo? Então vamos para Eu tô sem relógio aqui, não sei. vamos para as considerações finais aqui. Perguntem aí o que vocês têm de dúvida. Se vocês quiserem aí colocar um outro assunto que a gente possa falar na semana que vem também, dê a opinião de vocês aí. O que eu vou Porque pedir para vocês é quem não segue ainda o Protético Empreendedor, segue isso, aqui. Quem não segue o siga. Eric, segue lá. Quem não se inscreveu ainda no YouTube, vai lá No também. YouTube, gente, a gente tem muito conteúdo muito bom lá no YouTube, inclusive com essa parte que a gente está falando sobre entrada no digital, sobre crescimento do laboratório. A gente tem várias histórias lá muito interessantes para vocês que vai poder ajudar vocês em tudo, tanto na produção, nesse momento que a gente está vivendo, na ideia de crescer o laboratório ou não, né? Muita gente fala, a gente está em crise, em crise, em crise. Beleza? Está em crise? O que você pode tirar de lição com essa crise? Então, tudo isso a gente tem conteúdo lá para ajudar vocês. Acabou os protocolos. Acabou não, ele só mudou de material, Thiago. Saber como posicionar diante dos doutores em questão de pagamento. Ah, Caio, aí você Essa aí precisa vale uma né? live, vale uma Esse live. vale uma live, hein? Já vou anotar Fala aqui, assim, questão de doutor da pagamento. devendo, e aí? Como cobrar, né? Podcast acabou? Tá acabando, cara. Tá acabando aqui, ó. Ó, o podcast nosso, né? Ele perguntou, né? Ah, é o Ah, Tiago, do... então, do For Dental Education. Então, eu vou ver se a gente volta a fazer ele num formato diferente. Por que que aconteceu? Os membros do podcast se mudaram, tá cada um numa cidade, cara. Então, a gente não tem mais como se reunir para fazer esse podcast. Mas eu vou pensar aqui alguma coisa diferente aqui para a gente retomar esses podcasts, porque eu adorava fazer também. Vamos ver se a gente começa uma coisa aqui dentro do Protético Empreendedor, para a gente fazer esse tipo de podcast também, tá bom? Isso aí, Cibele, vai lá e Isso, Cibele, maratona os vai lá no vídeos. YouTube e já manda para os coleguinhas, já manda no WhatsApp da galera aí, que tem muita coisa boa. Inclusive, né, Cibele, a gente tem que gravar um vídeo, né? Cibele Aí, ó. é a esposa do Thiago. Aí, ó. Tem Vamos gravar um vídeo com tem eles, da que, história tem que deles, contar e a botar história lá no deles YouTube. lá também, Exato. verdade. Eu sei que a Cibele morre de vergonha, mas quando você estiver disposta, a gente faz aí. Contar a história de vocês também, vale a pena ser Ó, contado. o Éder, que é o cara da metalurgia aqui, ó, ele está falando, para quem quer crescer, viver essa realidade, então dentro dessa realidade, você acha que a metalurgia tem um prazo? Cara, no Brasil ainda tem muito chão para metalurgia, tá? Muito chão.
O que a gente vê hoje bastante, né? Muita gente fazendo no Brasil já, Éder, é fresando os metais, tá? Ou fresando, até imprimindo já. Algumas impressoras a laser já estão imprimindo metal. Então, pode ser uma opção você utilizar a fresagem dos metais, dentro da parte digital, entendeu? Também é uma realidade já bem grande. O que mais, gente? Vamos lá, manda aí umas perguntinhas que a gente tem mais 5 minutinhos aqui para responder para vocês. Ficou mais alguma para trás aqui? Eu não estou enxergando os comentários, que está bem Tá, claro eu para tô mim. vendo. Ah, se tem alguma assessoria, algum curso ou algo assim, o Caio está perguntando, Janaína, você tem alguma coisa? Você tem o curso aqui, né? Do Protético Assessoria Empreendedor, aí né? nos Estados Unidos. Aqui não. Empreender. Tá escrito Ah, isso, não sobre. tá? Eu não tô enxergando, você tá Ó, enxergando mesmo que eu. eu tô lendo para você, ó. Eu também Ah, queria saber se você tem também alguma assessoria, um curso, algo assim, entendeu? tem sim. A É, gente tem, tem o tem sim. curso Laboratório de Sucesso, mas não Sobre empreender no estão. laboratório. Isso, Exatamente. É laboratório, o curso Laboratório de Sucesso, aqui dentro do do canal do Protético Protético Empreendedor. Empreendedor. Mas não tá com a inscrição, com turma aberta. Eu ainda não Isso. tenho uma data para nova turma, Logo, mas vai logo acompanhando teremos aqui. data, vai acompanhando as lives aqui Isso. que Eu vou você vai já até saber. pedir para fazer um link de um grupo no WhatsApp de espera, porque tem É, pessoal de lista de perguntando. espera, né? Tem bastante gente perguntando. É. Aí, quem que é outra aqui? Deixa eu ver. É, HS está tô... perguntando. Você tem uma assessoria sobre é, empreender aí foi. nos Estados Unidos. Foi essa que você leu? Ah, não, essa não. Onde estava isso daí? Eu já Ah, estou lá aqui, ó. embaixo já. Ah, tá. Você Eu tem tenho que pôr o alguma assessoria comentário. sobre empreender aqui nos Estados Unidos? É, não, não temos, ainda não. Até porque, gente, Ai, aqui a gente não gente, tem, ó, vou deixar bem claro, porque muita gente pergunta para nós, a gente não tem um laboratório aqui nos Estados Unidos, tá? Aqui nos Estados Unidos eu estou trabalhando num laboratório grande aqui, mas eu eu não sou estou contratando funcionário. ninguém, tá? É, não estamos contratando ninguém, O porque que eu recebo de muita gente. mensagem, meu Deus. Então a gente não tem um laboratório aqui. Aqui a Janaína tem os negócios dela no Brasil e aqui eu tô trabalhando dentro de um laboratório, tá bom? Uhum, Sobre pagamento, aqui, ó. Gostaria que falasse mais de zircônia, quem sabe na outra live. Já tá marcado aqui, Rogerião. Tem muita legal. coisa, cara. De zircônia hoje é a minha praia aqui. Eu tô deitando e rolando na zircônia aqui. RGA prótese dentária, ela sob pagamento. Tenho pedido aos dentistas para pagar na entrada do trabalho. Alguns reclamam, mas quando concordam é a melhor coisa. Tem dado muito certo. O que acham? Eu acho Cara, esse maravilhoso. é o mundo perfeito. É o mundo ideal de todo laboratório que gostaria que recebesse assim. Se você está conseguindo isso, parabéns. É muito bom. O HS falou aqui da zircônia. Já está engolindo todos os materiais. Quem começa a trabalhar com esse material não volta mais a fazer metal e estratificar. É incrível a mudança. E é incrível mesmo. Tá? Hoje em dia, com os materiais de cimentação, você tem uma adaptação muito boa e uma aderência muito, muito legal, cara. É show de bola. Ah, por isso mesmo que eu sou fera na zircônia. Não sou nada. Sou fiotão. Eu sou um eterno aprendiz, cara. É aí que tá. Por que que eu bato na tecla do aprendizado? Porque eu tenho ânsia de aprender. Eu não fico parado, né? Se você olhar o meu feed do meu Instagram, é só dente. É só dente. Então, todo dia eu estou lendo uma coisa nova. Todo dia eu estou sabendo uma coisa nova. Eu tenho essa gana por estar dentro das mais novas tecnologias e tudo que está de mais novo no mercado. O difícil Então é é, aceitar, né, Caio? Mas basta perguntar, né? se você não der suas regras dentro do seu laboratório, outros vão dar. Isso daí que é, né? Exatamente. Gente, mas é isso. Hoje a gente quis falar sobre essa questão. Até foi um seguidor que mandou na caixinha perguntando sobre isso. E eu achei interessante falar sobre isso, porque
Acho que é muito assunto assim para debater. Sim. E eu gosto sempre de fazer esse paralelo, sabe, da gente que eu não sou protética, né? Então eu gosto sempre de fazer o paralelo da produção com a gestão, porque elas têm que estar entrelaçadas, sabe? Elas têm que estar combinadas ali para o teu laboratório realmente é, dar lucro para você, ter menos dor de cabeça. Não existe laboratório que vai ser 100%, que nunca vai te dar um problema, nunca vai te dar uma repetição, nunca vai ter uma inadimplência. É. O que a gente faz é que tenha cada vez mais, igual a colega que falou, né, da RGA aqui, que ela está fazendo isso. Alguns aceitam, outros não, mas se eu tiver 90% aceitando e 10 não, eu não posso também ser tão Tão radical, né? engessado, sabe, de não conseguir, já está de parabéns, né, de ter se colocado, se posicionado, conseguido fazer isso, porque é muito difícil, a gente sabe, porque está instituído outras coisas, mas aí eu sempre parto pelo princípio assim, se ela consegue, eu também posso conseguir. Peraí, vamos ver o que eu posso fazer para conseguir isso também, sabe? Então, Uhum. é isso que a gente traz aqui toda vez. Tudo que a gente fala aqui é a experiência que a gente teve dentro do nosso laboratório, experiência no nosso dia a dia. Não é livrinho que a gente está lendo e está replicando É. aqui, é Não tem coisas, referência situações, bibliográfica. exatamente, situações realmente que acontecem dentro do laboratório e que a gente viveu. É por isso que a gente consegue falar com tanta propriedade assim para vocês o caminho que a gente tomou e que às vezes outros ali vêm também contribuem e você vai vendo qual que é o melhor caminho para você. Então você tem uma referência, né, do que o outro está fazendo. E isso é importante a gente sempre buscar essa informação, buscar cada vez mais o que o outro está fazendo, mas não para ficar se também assim, poxa vida, ela consegue receber dos clientes dela e eu não consigo, ela consegue fazer isso, eu sempre quis isso e não consigo. Não, peraí, deixa eu ver o que ela fez, vamos Vamos fazer dar a mão igual. e andar junto. É É isso isso, aí. né? É se inspirar na outra pessoa, né? Porque a gente hoje está nessa era tecnológica aqui também do Instagram e tudo, que as pessoas Sim. postam o que querem e a gente acredita em tudo que está postando, então acha que é tudo mil maravilhas. E não é assim, todo mundo tem os bastidores atrás dos palcos. Então aprendam que a gente precisa se inspirar nas outras pessoas, Uhum. não ficar se comparando a todo momento. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Isso. E até a próxima. Acredito que se vocês quiserem algum assunto aí, debater, se quiser também uma live mais técnica, a gente deixa o Manda Eric lá na só nessa DM lá, parte manda lá na DM técnica. que a gente vai Isso, analisando os pedidos. Ô, é, Rosa, não é fácil ser técnico, eu sei. Assim como qualquer outra profissão. Todo lugar vai ter o que cobra mais barato, vai ter o que cobra mais caro, e tem mercado para todo mundo, viu? Isso eu te garanto. Você vai encontrar o seu cliente perfeito, tá bom? Então é continue com a isso gente aí. aqui que vocês vão ver, porque a gente tem vários exemplos aqui de laboratório de sucesso, né? Exatamente. Se tem um que consegue, você também consegue. É isso que eu Exatamente. gosto de deixar bem claro. Então, na Tá próxima bom? quarta-feira, já deixa marcado? É por você, meu Isso amor. aí, então tá marcado. Quarta-feira que vem, já avise os coleguinhas aí, já fala para todo mundo, quem gostou, fala aí pra galera, fala, ó, quarta-feira que vem vai ter outra live, gostei daquela, e vamos espalhar e Comenta, fazer né? uma, Comenta embaixo comenta dessa, lá, curte, isso, compartilha. manda, compartilha, que a gente vai espalhando isso aqui e vamos para uma nova era, dando as mãos todo mundo aí e fazer com que essa nossa profissão, que é muito linda, que a gente consiga cada vez mais sucesso na nossa área, tá bom? Um Isso beijo aí. para todo mundo. Tava com Beijo. saudade. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, até. Tchau, gente.